Abra sua Bíblia comigo no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Leremos os versos 1 e 2 e eu vou expor o verso 2, a parte B. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto e peça neste momento, depois que nós fizermos a leitura, para que o Senhor abra o seu entendimento. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio do qual temos livre acesso a essa esperança na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a porção que eu quero expor é esta aqui: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Repita comigo: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Senhor, eu te peço, nos ajuda, por favor, a vermos a tua glória. A tua glória, Senhor, irradia e manifesta o teu ser, a tua natureza, quem o Senhor é. E na tua glória nós encontramos calor para a nossa alma. Que hoje aqui o Senhor permita que olhos sejam abertos, ouvidos sejam abertos, sejam desagravados, para que nós possamos contemplar a glória de Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Pode assentar-se, querido. Meu querido e minha querida, nós estamos expondo a Epístola de Paulo aos Romanos, e eu já lhes disse que o assunto central da Epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê e que manifesta ao mesmo tempo a justiça de Deus. Nós vimos desde o início, este é o assunto de Paulo aos Romanos, o Evangelho que salva aquele que crê, e o Evangelho que ao mesmo tempo revela Deus e a sua própria glória, a sua justiça. Vimos que Paulo nos mostra que precisamos desse Evangelho, porque todos estávamos numa condição de perdição e de condenação. Paulo nos mostrou de diversos modos, por muitas perspectivas, não apenas a nossa condenação, mas a nossa insistência em permanecer condenados, nos desculpando e buscando fugir de Deus. Mas Paulo começa a nos dizer no capítulo 3, que o próprio Deus providenciou um jeito de eu, irreconciliável, inadmissível, rebelde, ser trazido de volta a Ele mesmo. Ele mesmo deu uma via de acesso a si e revelou a mim a sua justiça para me fazer participante do seu amor. Como Ele fez isso? Por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o que Ele fez? Ele nos fez algo tão extraordinário, que Ele não iniciou algo apenas. Ele iniciou e concluiu dando-nos sentença de livres, justificados, sem condenação para sempre. Essa é uma sentença extraordinária. É coisa sobre o que pensamos por diversas perspectivas e nos fala de muitas riquezas de Deus para nós. E depois de mostrar isso, Paulo nos revela no capítulo 4 que isto não é novo, isso já havia sido predito pelas Escrituras. A palavra de Deus havia sido anunciada de muitos modos, inclusive através da vida do santo Abraão. Abraão é este modelo que nos revela que desde antes de que o próprio Cristo viesse, o homem já era salvo pela justificação que vem por meio da fé. Isso foi especialmente o que Paulo nos revelou no capítulo 4. E aqui, a partir do capítulo 5, nós temos especialmente os grandes desdobramentos sobre nós, daquilo que esta justificação, essa salvação nos fez.
O que essa salvação nos fez? O que ela realizou em nós, além de nos dar a sentença do juízo final? A primeira coisa que vimos no sermão passado, que foi o primeiro sermão nesse capítulo 5, é que a justificação nos deu paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos com medo de Deus, com razão, e a justificação nos fez uma reconciliação. Por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E a segunda afirmação que esse texto nos faz é que, além de termos paz com Deus, que foi o que vimos semana passada, a justificação nos permite nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Vixe, pastor, não entendi. Nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Este é um texto que é uma compactação muito bruta. É como se Paulo tivesse pego extraordinárias verdades e as compactado nessas poucas palavras. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos aqui 7 palavras, 8 palavras a depender da tradução, tendo 3 palavras mais importantes: gloriamos ou exultamos, esperança e glória de Deus. E aí eu sei que é difícil para a gente entender, especialmente porque os nossos conceitos do que é glória, do que é esperança e do que é exultação, talvez estejam muito distantes daquilo que Paulo está tentando dizer aqui. Sei que está difícil de entender. E por isso, eu geralmente gosto de sintetizar, mas hoje eu vou ter que amplificar, para que essa pedra bruta possa ser colocada debaixo de uma lente, onde nós consigamos ver mais amplamente. E por isso, eu quero ampliar essa sentença de Paulo, dizendo o seguinte, preste atenção, essa aqui é a tese que nós vamos desenvolver hoje. A justificação nos faz redirigirmos o motivo da nossa alegria e exultação, redirecionando a nossa atenção para aquilo que é duradouro e eterno, e que, dado que já começou a cumprir-se, será pleno em breve, e por isso pode ser chamado de firme esperança, a manifestação da glória de Deus. É isso que nós vamos tentar descompactar aqui hoje, tá bom? O que a justificação faz, queridos? Ela dirige a nossa alegria para outro caminho. Nós antes buscávamos alegria em qualquer outra coisa, não naquilo que realmente poderia nos dar. Nós buscávamos alegria naquilo que é efêmero, naquilo que é de pouca duração. Mas a justificação abre os nossos olhos e nós redirigimos a nossa alegria para aquilo que é duradouro e eterno. E aquilo que é duradouro e eterno não está apenas no futuro, lá e então. Já começou a realizar-se aqui e agora. E por isso, nós temos certeza de que em breve, aquilo que já começou a realizar-se, vai cumprir-se plenamente. E isso nos dá uma esperança, uma viva esperança. Uma esperança de quê? Uma esperança de vermos a manifestação da glória de Deus. Deu para entender mais ou menos? Espero que ao final fique claro. Eu tinha uma irmã que pastoreei que ela dizia: pastor, no começo parece difícil, mas quando chega no final eu entendi. Isso é que importa. Se você entender ao final, sinal de que você está alerta aqui conosco, que você vai chegar a compreender. E para ficar mais fácil descompactar ou expor essa verdade que eu acabei de dizer aqui, ampliando um pouco mais a palavra de Paulo, eu quero fazer essa exposição por meio de 3 perguntas, que vão nos ajudar a entender esse texto. A questão mais fundamental aqui desse texto é a manifestação da glória de Deus, que provoca em nós esperança e nos traz grandiosa alegria. Então, comecemos por entender qual é o objeto da esperança e da alegria do justificado, certo? Essa é a primeira pergunta que nós faremos. E Paulo responde nesse texto. Nosso assunto hoje é a alegria da esperança da glória. A alegria da esperança da glória.
E para nós entendermos a alegria da esperança, da glória, a primeira pergunta que faremos é: qual é o objeto da esperança? E qual é o objeto da alegria daquele que é justificado? E Paulo responde que o objeto dessa esperança e o objeto dessa alegria é a glória de Deus. Certo, queridos? Estão comigo? Paulo então nos diz que aquele que foi justificado em Deus, ele tem um objeto de esperança. Há algo que ele espera acima de tudo. Paulo nos diz que aquele que foi justificado por Deus tem uma fonte de alegria. Aquilo que lhe traz exultação, gozo, regozijo, como nada neste mundo pode trazer. E qual é o objeto da alegria e da esperança? Paulo diz aqui, nessa porção que nós lemos: e nos gloriamos na esperança do quê? Da glória de Deus. Então a primeira questão fundamental que precisamos entender aqui, para que entendamos como exercitar essa esperança e como experimentar essa alegria, é entender qual é o objeto da alegria e da esperança. E Paulo diz que é a glória de Deus. Tá, a resposta é bem clara, mas talvez o conceito também não seja tão objetivo assim. Se eu falar na glória de Deus, talvez nós não entendamos isso muito claramente, especialmente dado o tempo que vivemos, né? O que é a palavra glória, queridos? O que quer dizer a palavra glória? A palavra glória, ela tem pelo menos duas acepções, e as duas são correspondentes. A palavra glória fala de fama. A glória tem a ver com a fama de alguém, a grandeza do ser de alguém. Os magníficos atos e feitos que constroem a fama de uma determinada pessoa. Isto é a glória. A glória também é a radiância, o esplendor, a luminosidade que pode ser vista de seres gloriosos, como o sol, a lua, as estrelas. Essa radiância, essa luminescência, esse fulgor também é chamado de glória. E nós, como homens, admiramos a glória dos homens, falamos dos feitos dos homens, das suas obras, das suas realizações. Daí nós entendemos o que é glória, certo? Isto é glória. Mas o que vem a ser a glória de Deus? Seria a mesma coisa? A fama de Deus, a radiância de Deus, aquilo que de Deus pode ser percebido porque transcende dele, vem dele, se revela dele para nós. A Escritura, queridos, nos aponta para Deus e a sua glória desde o início da sua manifestação ao mundo. Acima de tudo, talvez você não saiba, mas acima de tudo, o que Deus está fazendo neste mundo criado é manifestando a sua glória. Eu não sei se você sabe, mas esse é um dos assuntos centrais da Escritura. É uma das pedras, uma das fontes de gravitação da Escritura. Um dos pilares mais importantes da Escritura e da revelação do Deus da Sagrada Escritura. O que Deus está fazendo? Deus está manifestando a sua glória. Deus está revelando sua radiância. Deus está manifestando feitos e obras que revelam quem Ele é, revelam seu caráter e revelam a sua natureza. O assunto da glória de Deus é o assunto central da Escritura. Estão comigo? Sim, existem outros assuntos importantes na Escritura. Um destes mais importantes, por exemplo, é o que nós chamamos de história da salvação, que mostra como Deus realiza a nossa salvação na Escritura. Mas deixa eu te dizer uma coisa, este não é o assunto principal. Até a história da nossa salvação está umbilicalmente ligada à radiância que Deus está manifestando de si, à glória que Deus está manifestando de si, através da nossa salvação. Portanto, a glória de Deus, eu digo sem medo de errar, é o coração da manifestação de Deus. O que Deus está fazendo? Deus está manifestando a sua glória. Estão junto comigo? Amém. Diferente dos homens e os motivos egoístas da manifestação da nossa própria glória,
A glória que Deus manifesta de si visa tanto a exaltá-lo quanto a dar-nos vida. Os homens, quando buscam realizações e feitos, os homens, quando buscam nome e fama, os homens, quando buscam grandes obras e glória, eles geralmente estão pensando apenas em si mesmos, no legado que deixarão, nas estátuas que farão de si, nos bustos que serão deixados, nos poemas que serão escritos, na mentira que será registrada, né? Porque nós sabemos que nas glórias dos homens nunca haverá plena luz e verdade. Mas quando Deus decide manifestar a sua glória, diferente dos homens, Ele sim tem o objetivo de exaltar-se, mas concomitante a exaltar-se, ao objetivo de dar-nos vida. Quando Deus manifesta a sua radiância e a sua glória, Ele ao mesmo tempo se revela o seu caráter, revela sua natureza e também nos dá vida. Pense comigo, feche os seus olhos, imagine uma pequena planta, uma plantinha e o sol. A pequena planta foi feita para se alimentar da glória do sol. E é na glória do sol que ela tem vida. E o sol tem prazer em resplandecer sobre ela, pois assim ele sabe que a faz bem. Assim também, há a relação entre Deus e a sua glória e nós, objetos de experimentação da sua glória. Nós somos como uma plantinha verde. Precisamos da luz do sol. A luz do sol vem sobre nós e nos aquece. E nos dá condições de termos vida. Sem a luz do sol, nós não temos vida. E quando o sol se vai, nós ficamos ansiosos esperando que o dia nasça de novo. E o sol se deleita em manifestar sobre nós a sua luz e o seu calor, porque ele sabe que nisto ele revela sua glória e ao mesmo tempo ele dá vida à pequena plantinha que aguarda os seus raios de sol. Assim, queridos, tudo o que Deus faz, o faz para a sua glória e na manifestação da sua glória, a verdade e vida. Estão comigo? Tudo bem? Deus então manifesta sua fama, seu nome, seus feitos, suas obras. Este manifestar de Deus, essa glória de Deus, essa radiância de Deus, essa luz de Deus, ela não apenas revela a Deus e nós descobrimos seu nome e seu caráter e sua fama, mas também nós somos banhados neste calor da sua glória e no calor da sua glória nós temos vida. Ok, queridos? Tudo bem até aqui? Então preste atenção. Já na criação, o que nós temos é Deus manifestando a sua glória. A manifestação da glória de Deus não é algo contingencial aos projetos de Deus. Não é o que acontece em segundo plano nos projetos de Deus. Pelo contrário, está no centro de todos os seus projetos. E na criação que nós temos, Deus criando todas as coisas que há para que nós tenhamos o resplendor da sua glória espelhada na sua criação. No Salmo de número 19, nós temos o salmista dizendo que os céus proclamam, eles declaram, eles falam em alta voz. O que? A glória de Deus. O mundo criado, queridos. Todos os seres que Deus criou, Deus os fez de um tal modo belo, perfeito e bom, de tal maneira que seu caráter, sua sabedoria e sua justiça e sua verdade estivessem ali expressos na sua criação. Mas a queda obscureceu a glória de Deus. Entende isso? Nós nos tornamos obtusos. Burros é uma palavra muito dura, né? Que seja. Nos tornamos burros para entender a glória de Deus. A queda obscureceu a nossa compreensão da glória de Deus. Não é que não haja a glória de Deus manifesta.
A glória de Deus está manifesta, mas nós nos obscurecemos, nos tornamos obtusos, ficamos ignorantes. Eu diria, segundo o apóstolo Paulo registra em 3:23 de Romanos, ele diz que todos pecaram e tiveram falta da glória de Deus. Não é que a glória de Deus não está lá, é que nós já não temos condições de ver e enxergá-la, porque vê-la seria para nós danoso, visto que nós agora estamos entenebrecidos em nossos pecados. Eu usei há pouco a imagem da plantinha, quero usar outra imagem. Eu quero que você imagine aqueles vermes, aqueles insetos que só conseguem viver debaixo de pedras escuras e úmidas, que não podem ver os raios do sol. Os raios do sol continuam a brilhar, fortes e resplandecentes, mas estes pequenos seres, eles gostam de estar embaixo das pedras, nos buracos, porque eles não podem contemplar a glória da luz do sol. E isso é o que aconteceu com o homem. Não é que Deus não esteja manifestando a sua glória. Pelo contrário, nós tivemos essa falta, essa lacuna da glória de Deus. E também, segundo o texto de Romanos, capítulo 1, verso 23, nós decidimos mudar a glória de Deus na glória de homens corruptíveis, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. O ver a glória de Deus, o contemplar a glória de Deus, o olhar para Deus e dar-lhe a glória que é devida, acabou sendo mudado, trocado. Disse já o apóstolo Paulo, eu já tratei disso aqui em Romanos 1:23, quando nós decidimos viver debaixo das pedras úmidas, longe da luz do sol, e passamos a olhar para outros vermes como nós e a tributar a vermes a glória que é de Deus. A glória está refulgente lá fora, mas nós estamos debaixo de pedras. Essa é a condição do homem. Uma condição de esconder-se, de não querer ver, de não contemplar a luz da glória de Deus. Mas Deus continuou manifestando a sua glória, e a Escritura fala dessa manifestação crescente e gradativa até a sua plenitude. Deus escolheu um homem, constituiu através de Abraão um povo, segundo sua própria palavra, fez promessas que apenas ele poderia cumprir, fez com que o homem, já morto em seu corpo, cuja vida não poderia mais ser reproduzida através dele, fez que este homem passasse mais de 20 anos esperando um filho, e quando já não tinha esperança nenhuma, sua esposa, há muitos anos estava sem o costume das mulheres, Deus lhes disse, agora sim, agora eu vou cumprir a minha palavra, vou revelar o meu nome e a minha glória, para que vocês saibam que eu sou aquele que diz e traz à existência as coisas que não existem. E através de Abraão, Deus começa a manifestar a sua glória de um modo especial. Deus manifesta a sua glória porque por meio de Abraão, ele erige um povo que se torna escravo no Egito e do Egito. Deus, como disse o profeta, como uma águia que arranca os seus filhos para trazer-lhes libertos, Deus lhes tira do poder do príncipe do mundo daquele tempo, por meio de poderes e sinais extraordinários, milagres que nós contamos até hoje, faz com que este povo atravesse um mar a pé seco, de modo a manifestar seu nome e fazer a sua fama, a sua glória, como um Deus fiel às suas promessas, um Deus salvador do homem que lhe clama. Quando o seu povo começou a manifestar a Deus a sua súplica, Deus ouve dos altos céus e responde graciosamente,
Por que Deus salva aquele povo? Porque Deus quis. Como Deus salva aquele povo? Pelo seu braço poderoso. De um modo que nem mesmo Faraó, nem os deuses do Egito puderam fazer qualquer coisa para deter a manifestação da glória de Deus. Este mesmo Deus continua manifestando o seu caráter e a sua glória. Esse Deus prometeu ao seu povo que enviaria um rei, a fim de que eles pudessem ser resgatados da condição em que viviam, para viverem debaixo do seu próprio reino, o reino de Deus. E Deus cumpriu essa promessa. Deus enviou o seu próprio Filho, Deus Filho. E o Deus Filho, ele é a manifestação última da glória de Deus. O apóstolo João vai dizer no capítulo 1 do seu evangelho, que Cristo foi manifestado cheio de glória e que nós vimos a sua glória, a glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em Cristo Jesus, nós temos a última e definitiva manifestação da glória de Deus. Deus dá-nos a ver os reflexos da sua glória, que antes estavam escondidos da nossa visão. Nós conseguimos ver o caráter de Deus em Cristo Jesus. Um Deus justo e verdadeiro. E ao mesmo tempo, um Deus que ama e tem misericórdia. Em Cristo Jesus vemos perfeitamente essa manifestação da glória de Deus. Ele cheio de graça, de benevolência, de misericórdia e ao mesmo tempo cheio de verdade. Nós podemos ver a Deus em Cristo de um modo como ninguém nunca antes havia visto. O autor aos Hebreus diz-nos no capítulo 1 que Deus falou de muitos modos antes aos nossos pais pelos profetas, mas nos últimos tempos nos falou por meio do Filho, que é o resplendor, a luz da radiância da sua própria glória. Em Cristo nós temos a glória de Deus sendo manifestada, queridos. Mas não se engane. Embora seja a maior revelação que nós podemos receber aqui, neste mundo, ainda não é a última revelação e nem a plena revelação. Porque eu disse para você que o que Deus está fazendo desde o início é manifestando a sua glória. Mas nós ainda vemos em espelho, ainda como de um modo obscuro, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. E diferente dos nossos espelhos hoje, os espelhos a que Paulo se refere naquele tempo, eram feitos de um metal que depois de polido, não dava essa imagem do espelho que nós temos hoje não. Dava uma imagem esfumaçada, uma imagem meio, você se via meio vultosamente, você via o seu vulto, você não se via claramente. É isso que Paulo está dizendo quando nos diz que nós ainda não vemos a Deus como devemos vê-lo. Nem a Cristo nós compreendemos como precisaríamos compreender. A cruz, nós sabemos muito pouco dela ainda. Mas existe uma promessa de Deus, queridos, de que haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, disse o profeta Abacuque em 2:14. Haverá um dia em que as nações, os homens, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus de um modo pleno, abundante, último. Este dia, o dia em que Deus manifestará de forma definitiva a sua glória, é o dia em que Cristo reinará como Senhor, queridos. Ele virá e aquilo que nós vimos em parte será manifestado em toda a sua radiância. O que nós vimos de Cristo? Vimos muito, mas ainda assim, muito pouco. Os discípulos, quando tiveram a oportunidade de subir ao Monte da Transfiguração, eu posso dizer para vocês que nem ali eles viram tudo. O profeta Isaías nos fala de um homem de semblante marcado, homem de dores, experimentado pelo sofrimento, de uma vida de muito pesar.
Mas quando Cristo sobe ao monte da transfiguração, seu rosto é transfigurado na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. E ali nós temos um glimpse, um relance, uma fagulha de luz da glória que há em Cristo. Mas haverá um dia em que Ele virá para manifestar a sua glória, queridos, de um modo sem nenhuma figura ou circunstância de atenuação. O que nós vimos da glória de Deus até aqui foi mais ou menos o que Deus fez com Moisés. Moisés diz: Senhor, deixa-me ver a sua glória. E Deus diz a Moisés: Moisés, você não pode vê-la. Se você me visse, morreria. Mas faz o seguinte: eu vou colocar você no cume da rocha, eu vou colocar você numa posição em que você consiga me vendo passando de costas. Esse é o jeito de Deus dizer: vou te mostrar um pouquinho de mim. E deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que temos visto de Cristo, e como temos visto beleza e glória, radiância e luz, ainda é nada. Ainda é nada. O Evangelho, queridos, me deixa sempre apaixonado, porque eu conheci a Cristo já tem algum tempo. São 23 anos. 23 anos diariamente caminhando com Deus, sem me afastar um minuto sequer. E vi beleza, vi luz, vi glória. Mas sabe de uma coisa? A cada dia que eu abro a Sagrada Escritura e que eu continuo caminhando com Deus, eu vejo mais luz e glória. Mas tudo isso ainda é nada. O livro de Tito, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que será manifestado no último dia, queridos? A glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, sem nenhum mecanismo de atenuação, sem nenhum véu, sem nada que possa nos impedir de vê-lo como Ele é. A Bíblia Sagrada nos diz que essa compreensão será tal que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Todos olhos o verão. O texto de Apocalipse fala-nos dessa grandiosa revelação. E falta descrição para explicar o que acontecerá e o que nós veremos. E por isso ele usa imagens. Um homem assentado sobre um cavalo branco, os cabelos alvos como a neve, os seus olhos chamas de fogo, uma espada aguda saindo da sua boca, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que é o último dia, queridos? O que será o dia da vinda do nosso Senhor? Será o dia da nossa salvação? Sim. Será o dia da criação dos novos céus e terra? Também será. Mas, sobretudo, é o dia da glória de Deus, o dia da glória de Cristo. Isto será o último dia. O que Deus tem feito desde o início é manifestado o seu nome e a sua glória, e isso será dado de forma plena quando vier o Rei. E o Salmo 24 nos fala dessa entrada do Rei. Nos versos 7 a 10, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor, o Deus dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Isso nós veremos no último dia, queridos. A glória de Deus, as portas eternas sendo abertas para revelar a Cristo como nós
nunca vimos antes. E neste dia, só o Senhor será exaltado, diz Isaías 2,17. Nós construímos os nossos passos na história, olhando para nós, como plantas que buscam na escuridão a fonte de vida para a sua alimentação. Mas naquele dia nós saberemos para quem olhar, para Deus e a sua luz e a sua glória. E somente Deus será exaltado, todo o seu caráter será revelado, toda a sua justiça será revelada naquele dia. Mas também será o dia da glória de Deus para nós. Sim. Além de ser o dia em que Deus manifestará de forma última a sua glória, será também o dia em que nós mesmos seremos participantes da glória de Deus. Lembra da imagem que eu falei da plantinha e do sol? Pois é, ao receber luz do sol, a planta tem vida. E é isso que nós receberemos no dia em que Deus vier de forma última e plena. Sabe o quê? Toda a vida que nós esperamos. Nós vivemos numa estrada que nos conduzirá de forma última à morte. Temos medo da morte, temos medo da noite, temos medo da escuridão, temos medo de tudo aquilo que em alguma medida manifesta esse afastamento que os homens tiveram de Deus. Mas lembre-se aqui, como Paulo começa esse trecho: justificados, pois, pela fé. Se você foi justificado pela fé, meu querido, minha querida, você verá a glória de Deus. Você não é mais um vermezinho, um insetozinho, escondido debaixo de uma pedra. Não. Você é alguém que, como um girassol, está em todo tempo dirigido a Deus e a sua luz, querendo ver a sua glória. E o texto de Mateus capítulo 3, verso 43, o Senhor Jesus nos diz que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O dia da manifestação da glória de Deus também será o dia da manifestação da nossa glória, porque de algum modo Deus quis compartilhar conosco uma medida da sua própria glória. Seremos semelhantes a Ele. Nós perdemos muito dessa semelhança na queda, mas na restauração, mais do que aquilo que recebeu Adão, nós receberemos. Nós seremos, como disse o Senhor Jesus, resplandeceremos como o sol. O apóstolo Paulo diz em 8,18 de Romanos, que há uma glória de Deus para ser revelada em nós. Ele diz no verso 21 desse mesmo capítulo 8, que até a própria natureza já sabe disso. E a própria natureza está esperando que venha logo o dia da glória dos filhos de Deus. Porque o dia em que os filhos de Deus receberem a glória que lhes está esperada, nós próprios seremos libertos dessa escravidão em que vivemos. Haverá um novo céus e uma nova terra. E olhe o que as Escrituras falam dessa glória que será destinada a nós. Nós nos assentaremos no tribunal de Deus para julgar o mundo. Nós governaremos o mundo com o nosso Senhor. Nós resplandeceremos com a glória de Cristo e seremos semelhantes a Ele. Ele escolheu, em alguma medida, compartilhar conosco a sua própria glória. Amém, queridos? Dá para entender o que nos espera? Veremos Deus e não teremos medo. Veremos Deus e desejaremos vê-lo. E quanto o virmos, mais quereremos vê-lo. Enquanto homens temerão e dirão às montanhas, caiam sobre nós, nós diremos, sol resplandece como o meio-dia sobre nós e nos mostra a glória do nosso Deus. Será o dia em que nós veremos aquilo que nós ansiamos e nem sabemos exatamente o que é. E o que é ver Deus. O poeta Renato Russo fala-nos em uma de suas
canções da saudade que se sente de alguma coisa que nunca se viu. E o que é essa saudade que se sente de uma coisa que nunca se viu? É a saudade da glória de Deus. Deus manifestará a sua glória, e nós que estamos em Cristo não teremos medo. Nós nos apresentaremos e diremos: pode chamar, Senhor, o meu nome, eu estou aqui. Por quê? Porque Cristo nos justificou. Amém? Isso é a glória de Deus. E isto é, como foi feita a pergunta, qual é o objeto da esperança e da alegria do justificado? A glória de Deus. O que nós esperamos, o que nos traz esperança e alegria? A glória de Deus. A segunda pergunta, e as duas últimas são bem mais breves de responder, porque elas estão calcadas na primeira. A segunda pergunta diz: como olhamos para a glória de Deus? Como nós nos dirigimos à glória de Deus? E a resposta é: com esperança. O que diz o trecho do verso que nós lemos? O apóstolo diz que nós nos alegramos ou exultamos na esperança da glória de Deus. Então, preste atenção. A glória de Deus é o que nós desejamos. E de que modo nós olhamos para ela agora que nós somos justificados? Nós olhamos com temor, nós olhamos com dúvida, nós olhamos com remorso, nós olhamos de que modo? O apóstolo nos diz que nós olhamos com esperança. Se nós buscarmos o significado da palavra esperança, e é importante dar o significado mais claro, mais acurado dela aqui, segundo o que Paulo pretende, especialmente porque nos nossos dias a palavra esperança foi desidratada, foi retirado dela o seu significado sagrado. Se nós simplesmente abrirmos um dicionário, é bem provável que nós encontremos a seguinte definição de esperança: é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Alguma coisa nesse sentido. É quando nós aguardamos que algo que imaginamos que possa acontecer seja possível, apenas possível. Esse é o sentimento de esperança que nós temos. E eu diria que nós inclusive usamos a palavra com menos significado ainda. Há um ditado que diz: a esperança é o quê? É a última que morre. O que a gente está querendo dizer com isso? Isso é o que está na Escritura, né? Mas de um modo popular, nós geralmente dizemos, né, a esperança é a última que morre. E geralmente nós dizemos isso quando é assim, já não tem mais chance nenhuma, mas vai que por acaso dá certo, né? Então, a esperança é a última que morre. Para nós, esperança é uma palavra que, digamos assim, dá probabilidade de acontecer, a possibilidade é muito pequena, mas vai que dá certo. Não é assim que geralmente a gente usa esperança? É desse jeito que a gente usa. Mas, na Escritura, a palavra esperança, ela tem uma ideia diferente. Nós não estamos pensando em probabilidade quando nós falamos de esperança. Não estamos falando em estatística quando nós falamos de esperança. A esperança na Escritura tem um fundamento, e o fundamento é Deus e a sua fidelidade, demonstradas na revelação que Deus dá na sua palavra. Ou seja, de onde vem a esperança do povo de Deus na Escritura? Não vem das probabilidades, não vem das estatísticas. Vem daquilo que Deus já demonstrou de si e fala da confiança de que Deus cumprirá as promessas que Ele disse que faria. Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. É nisso que está baseada a esperança dos filhos de Deus, está baseada na fidelidade de Deus. De um Deus que veio caminhando devagarzinho com Abraão, e a gente vê isso na jornada de Abraão, inclusive eu expus isso, quando expus o capítulo 4 do Evangelho de Romanos, no primeiro sermão, nós temos uma experiência de Abraão, fala-nos ali o capítulo 15 de Gênesis, que Abraão duvidou. Sim,
Abraão poderia ter duvidado mesmo. Afinal de contas, ele ainda estava em um processo de ir conhecendo Deus. Mas à medida que Deus vai se revelando fiel, justo, confiável, um Deus cuja palavra não volta atrás, um Deus constante, como a luz, invariável, Abraão vai adquirindo em Deus confiança. E Abraão pode então ter esperança nas coisas que Deus disse que faria. Isto é esperança, segundo a Escritura. Não é uma expectativa de probabilidades, é um olhar para Deus, o Deus que tem se revelado fiel na Sagrada Escritura. Qual é o fundamento dessa esperança, então, queridos? Dessa esperança da glória de Deus. Qual é o fundamento disso? Por que que nós temos tanta confiança? Por que que o crente tem viva esperança? Por que o crente não tem uma vaga esperança, mas uma viva esperança? Por quê? Porque Deus tem se mostrado fiel. Amém? As coisas que Deus disse que faria, Ele fez. O Messias que Ele prometeu através da Sagrada Escritura, aquele que seria o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Ele o enviou. O seu filho que seria esmagado pelos nossos pecados e moído pelas nossas transgressões, que levaria sobre si as nossas iniquidades. O filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ele já fez tudo isto. Amém? Deus cumpriu todas as suas promessas. Por isso nós podemos ter viva esperança. Nós não temos dúvida de que a glória de Deus será manifestada a nós, e de que nós a veremos, e seremos transformados nessa glória. Por que que nós não temos dúvida? Por causa de estatísticas? Não, por causa do Deus que disse, haja e houve. Amém? Por isso nós temos essa viva esperança, uma esperança que está baseada no que Deus já fez, na fidelidade que Ele já mostrou, no poder do Espírito que nós já temos em nós, e que nos move em direção à glória de Deus. Por isso nós temos essa viva esperança, queridos. E que, dado que já começou a cumprir-se, dado que a promessa que Deus deu dos últimos dias já começou a se realizar, eu não sei se você já entendeu isso, mas nós somos a comunidade dos últimos dias. Nós somos o povo dos últimos dias. Nós estamos entre a realização dos últimos feitos de Deus que começaram em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é o que nós chamamos de, ou melhor, os atos de Cristo Jesus são o que nós chamamos de escatologia realizada. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Deus disse que faria coisas nos últimos dias. E o que aconteceu? Ele já começou a fazer. Ele já enviou o Filho. O Filho já foi morto, já ressuscitou. Só falta agora o Filho voltar. E todas as coisas que Ele disse que aconteceriam nesse interregno entre a vinda do seu Filho e o seu retorno, estão acontecendo. Então, já que Deus começou a cumprir, o que Ele prometeu será em breve pleno. E por isso nós podemos chamar a fé que nós temos de uma viva, uma firme esperança, meus queridos. Fomos justificados por Deus em Cristo. Recebemos o seu Santo Espírito. As Escrituras se abriram diante dos nossos olhos. Nós vimos que as firmes promessas de Deus foram cumpridas uma a uma. O que nos resta agora? Firme esperança. Eu quero então dizer que esperança é uma firme confiança de que Deus realizará aquilo que Ele prometeu, visto que já realizou e trouxe à existência muito do que já dissera. Pense em Noé nos dias em que ele estava construindo a arca. Noé apregoando a justiça,
Noé falando que Deus faria juízo. Noé dizendo: descerão torrentes de águas sobre nós, arrependam-se, geração ímpia. Virão os animais que Deus ordenou que viessem, eles entrarão nessa arca, e Deus fechará a porta dessa arca. Pode ser que algumas pessoas dissessem: ah, não, conversa mole para boi dormir, coloque o flácido de acalentar bovino, né? Conversa mole para boi dormir. Mas, e quando os animais começaram a chegar na arca? Houve um interregno, né? Entre o que Noé disse e o Deus fechar a porta. Houve um tempo em que os animaizinhos começaram a chegar na arca. Ou seja, a palavra de Deus estava se cumprindo. Pense nas profecias das Escrituras cumpridas em Cristo. Eu fico, cada vez que eu olho para a Escritura na perspectiva do cumprimento das promessas de Deus em Cristo, eu fico embasbacado. Cada detalhe, coisa gloriosa a Escritura diz. O profeta Zacarias disse que ele seria traspassado. Ele seria traspassado, e foi exatamente assim que foi morto o nosso Senhor. A Sagrada Escritura disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. O salmista disse que lançariam sorte sobre as suas roupas, a sua túnica. Queridos, cada detalhe cumprido na santa palavra de Deus nos dá viva esperança. Pense em você como parte das promessas já cumpridas. Aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, Ele glorificou. Ou seja, aqueles que serão salvos são aqueles que já estavam nos propósitos e planos de Deus. E se você foi chamado por Ele, se você está nele, é porque você está no meio dessas promessas todas que estão se cumprindo para a glória de Deus Pai. Por isso nós temos uma viva esperança. Como nós olhamos, queridos, para essa glória de Deus que vai se manifestar? Com viva esperança. Entendeu o que é esperança? Esperança não é um sentimento vago, não é um olhar para estatísticas, não é quem sabe vai dar certo. Esperança é, sim, assim será, porque Deus disse, e Ele sempre cumpre o que diz. Amém, santo? Amém, santa? Nós olhamos para a esperança, nós olhamos para a glória de Deus com esperança. E por fim, o que essa esperança na glória de Deus causa em nós? O que é essa viva confiança de que Deus se manifestará de forma última e nós o veremos? E nós próprios seremos transformados na glória de Cristo. O que isso causa em nós, queridos? Sabe o que isso causa em nós? Exultação, alegria, felicidade. O apóstolo Paulo diz, no início dessa parte B, né? Esse trecho, como eu disse, bem compactado, é um trecho onde Paulo começa com a palavra e nos alegramos, ou e nos gloriamos. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo está dizendo que essa justificação pela fé traz uma coisa dentro de nós, queridos, que é simplesmente exultação, alegria, gloriarmos-nos. Essa palavra aqui, no grego, é uma palavra, eu diria, um pouco difícil de traduzir. A única tradução que eu conheço, que em português consegue ser um pouco mais acertada, é a tradução King James, que fala que nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Outras traduções está nos gloriamos, né? De fato, literalmente aqui é nos gloriamos. Literalmente. E a palavra gloriar-se é utilizada de um jeito, digamos assim, negativo, inclusive por Paulo algumas vezes. Mas aqui, ela tem um outro caráter. É um gloriar-se não em si. É um gloriar-se em Deus. É um olhar para as coisas que Deus fez e sentir alegria, felicidade, júbilo. Está dentro da ideia que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 1, verso 31, quando ele diz:
Como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para tudo que Deus fez, tudo que Ele prometeu, tudo que Ele realizou e tudo que Ele vai realizar, só resta um sentimento em nossos corações. Que sentimento, queridos? Um sentimento de alegria, como se fosse uma torcida que está acompanhando o seu time campeão e se gloria no herói do seu time após a vitória. Quem é torcedor sabe o que é isso, né? Quando a gente está torcendo pelo nosso time ali e o nosso time ganha. E nós temos um herói no nosso time. Um herói que trouxe a vitória. Esse é o sentimento. É aqui onde nós encontramos verdadeira alegria. Uma alegria que está baseada nas promessas que Deus vai cumprir, as quais Ele já tem manifestado serem fiéis, e por isso nela nós temos esperança. Uma vitória que o nosso Rei conquistou para nós, para que reconheçamos o quanto que Ele nos ama e o quanto Ele é verdadeiro e fiel. Estão comigo? Você se alegra porque o seu Senhor venceu o inimigo por você, venceu a morte por você. Ele já venceu. E nisso Ele mostrou o quanto Ele te ama, o quanto Ele é verdadeiro e fiel, meu querido. Isso redireciona os motivos de nossa alegria e exultação. Nós que antes buscávamos alegria em coisas efêmeras, em coisas passageiras, em coisas sem significado e sem glória. Como disse o apóstolo Pedro, a glória dos homens é como a erva. Era nessas coisas que nós buscávamos alegria. Mas aqui, a palavra de Deus diz, justificados pela fé, nós exultamos, nós nos gloriamos, nós nos alegramos da esperança, da glória de Deus. Só quem foi justificado entende isso. Essa alegria viva, caramba, Deus venceu, Ele se manifestou Salvador e mostrou que me ama, deu provas disso. Como eu não poderia me alegrar? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, queridos. Essa é uma das coisas mais extraordinárias que alcança o coração do salvo. O quê? Verdadeira alegria. Eu vejo dias em que pessoas buscam experiências de alegria tão efêmeras. Cristãos buscando experiência de alegria numa noite, em um copo de bebida, em uma diversão que não está segundo o coração de Deus. Ah, meu querido, quando você tem a experiência de descobrir o quanto Deus te ama, quando você tem a experiência, a experimentação, e eu vou falar mais sobre isso semana que vem, porque o reino de Deus é uma experimentação, não é apenas uma compreensão, é uma experimentação. Por isso que Paulo fala dessa alegria, e mais à frente ele vai falar dessa experimentação aqui ainda nos próximos trechos, mas deixa para cenas do próximo capítulo. Mas quando você tem essa experimentação viva, meus queridos, você tem alegria, uma alegria que nenhuma circunstância desse tempo pode mudar. Por isso nós vemos Paulo sob naufrágios, sob açoites, sob a morte muitas vezes. E quando a sombra da espada já estava sob a sua jugular, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou aguardando agora apenas o cumprimento pleno das promessas de Deus para mim, a coroa que para mim está proposta. Isso nos traz alegria. Por isso, justificados pela fé, nós sabemos que o que nos aguarda é a glória de Deus. Nisto nós temos uma viva esperança, uma esperança que produz a verdadeira alegria. Amém, queridos?
Minha oração nessa noite, aqui ao fim, é que você tenha firme a esperança do cumprimento da sua redenção. Nós já fomos salvos, mas ainda não completamente. Mas sim, este Deus que prometeu é fiel e justo para levar isso a cabo. E por isso, olhe para Ele e descubra nele a alegria que você precisa ter na esperança da promessa que Ele te fez. Não há nada, queridos, comparável. E isso nós trataremos no capítulo 8 de Romanos. A esperança que a nós está proposta. Nada nessa vida, nada nesse tempo. Por isso, viva em tudo para a glória de Deus na sua vida. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que você veio à existência. E nisso você não apenas sente prazer e alegria em contemplar a glória de Deus, como você sente realização em refleti-la. Foi para isso que Deus nos fez. Amém? Hoje, olhe para a sua vida. Identifique em sua vida aqui, agora, aquilo que não está alinhado a essa manifestação da glória de Deus. Quais são as coisas que você tem esperado mais que a manifestação da glória de Deus? Quais são as coisas que têm trazido a você alegria que não são a manifestação da glória de Deus? Que tipo de alegria você está buscando que não é a alegria da manifestação da glória de Deus? Meu amado, pelo amor de Deus, redirija, redefina o foco da alegria da sua vida. Você encontra alegria na esperança da glória de Deus. Amém? Coloque-se em pé. Se apresente diante de Deus nessa hora. Olhe para a esperança que está proposta a você. E se alegre, porque se você creu em Cristo, você foi justificado pela fé. Você tem paz com Deus. E você tem exultação na esperança da glória de Deus. Senhor Deus, eu quero te pedir perdão, porque nós nos escondemos da tua glória, nós ignoramos a tua glória, nós tínhamos medo da tua glória, nós vivíamos debaixo de pedras, estávamos em falta da tua glória, mas eu te agradeço, porque o Senhor mesmo veio ao nosso encontro, na condição em que nós estávamos, e o Senhor se revelou a nós. Nós vimos a glória de Deus na face de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E isso começou a nos mostrar, Senhor, o seu caráter, a sua fama, o seu nome. E no calor da sua luz, nós começamos a receber vida. Obrigado por esta vida, Senhor, do teu Espírito que está em nós. Obrigado porque nós conseguimos ler a tua palavra e experimentar esta exultação que a tua palavra nos diz, esta alegria viva na esperança da glória de Deus. Redireciona, Senhor, a nossa atenção para esta alegria. Ajuda-nos, teus servos, a que nós não fiquemos dispersos com os fogos de artifício que esse tempo tenta fazer para distrair-nos. Que nós olhemos para a alegria que nos está proposta e que essa alegria possa redundar viva esperança no cumprimento da tua glória sobre cada um dos teus servos. Que os teus servos olhem para a vinda de Cristo e isto seja tudo o que eles precisam, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Levante suas mãos aos céus, eu já quero despedir vocês.